Tá, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre os atributos, não é? Vou explicar um pouco melhor como você seleciona seus atributos e como funciona cada um dos seus atributos e modificadores, beleza? Tô aqui de novo com a ficha editável e o livro do jogador aberto aqui, tá? Aqui tá no capítulo 7, que se você quiser conhecer melhor, né, mais a fundo, você dá uma lida nesse capítulo que aqui explica tudo sobre os atributos, tá? Valores de atributo, bônus de proficiência. Aqui tem aquela tabela que eu expliquei no livro de Criando a Ficha sobre os modificadores, ó. De 10 a 11 é 0, de 12 a 13 é mais 1, de 14 a 15 é mais 2. Aqui tem testes de atributo, perícias. Aqui tem um texto mais detalhado, né, do que eu vou falar agora. Eu vou estar usando ele como base, tá? Mas se você tiver o livro e quiser ler melhor essa parte aqui, você vai entender bem melhor. Mas vamos lá, vamos fazer um resumo aqui. Primeira coisa, vamos selecionar os nossos atributos, né? Distribuir os valores de atributo. Para isso, eu vou lá naquela tabelinha, lá na página 15, eu acho, na página 13, na verdade, e bem aqui, ó, diz as variantes, né, dos atributos. Normalmente, nas minhas mesas, eu dou duas escolhas. Você pode rolar os atributos, certo? Você rola 4d6 e tira o menor número e soma os três maiores números. Esse vai ser o valor, né? O maior número que pode tirar é um 18. Se você conseguir tirar um 18 ali, você é muito sortudo. Enfim, mas também tem esse segundo modo aqui, que é o dos 27 pontos. Como eu já tinha explicado, esses 27 pontos ele funciona como da seguinte forma. Você tem, vamos dar um exemplo, R$ 27, certo? Esses são os atributos que você pode comprar. Você pode comprar um 8, um 9, um 10, um 11, um 12, um 13, um 14 e um 15. Mas cada atributo tem um custo em reais. Você tem 27, cada atributo tem um custo. Eu quero um 15, por exemplo. Eu vou gastar 9 dos 27. Então aí eu já não ficaria com 27, eu já teria só 18 para comprar o resto dos atributos. Então vamos lá. Vou abrir aqui o bloquinho de notas, né? Vamos escolher aqui os atributos com base nessa tabela aí que a gente viu. Beleza? Vamos lá. Primeiramente, né, vamos fazer aqui, eu vou botar o nome aqui, vai ser o Rogério. Ele vai ser um bárbaro nível 1, beleza? Ele vai ser um bárbaro da raça meio orc. Vamos lá. Como um bárbaro, a gente sabe que os principais atributos do bárbaro é força e constituição. Não estou mostrando aqui, mas lá na parte de raças, de classes na verdade, você vai entender melhor do que eu estou falando. Mas o bárbaro, os principais atributos dele são força e constituição. Então, eu quero um 15 logo para pôr em força. Eu tenho 27 pontos, né? Eu tenho 27 e eu quero comprar um 15. Vamos lá, 15. E aí já não tenho mais 27, eu tenho só 18. Beleza? Se eu quiser comprar um outro 15, eu vou ter que gastar mais 9 pontos. Aí eu vou ter só mais 9. Mas eu acho que eu não vou precisar de um 15. Eu vou pegar um 13 ou um 14 para pôr em Constituição. Vou pegar um 14 aqui para pôr em Constituição. Vamos lá. 14 gasta 7, então vou ter 11 agora. Eu preciso de mais 6 atributos. Eu vou pegar aqui um 8, que é para eu colocar em inteligência, e um 12 para eu colocar em sabedoria, beleza? Como o 8 eu não gasto nada, e o 12 eu vou gastar 4, então aqui eu vou ficar com 7. Eu preciso de mais 2 pontos de atributo. Vamos lá. Destreza eu não preciso muito, então eu vou colocar um 10. E aí eu vou ficar com 5 pontos sobrando. Eu preciso de mais um pontinho. Com esses 5 eu podia botar um 13, certo? Aí eu gastaria todos os 5. Acho que eu vou ficar com esses pontos aqui por enquanto. Só um exemplo, mas acho que dá pra fazer melhor sim. Vamos lá. Talvez eu troque aqui esse 10 de sabedoria por um 13. Enfim, vamos lá. Eu já tenho aqui os meus 6 pontos de atributo, beleza? Que eu comprei usando essa tabela aqui, esse sistema dos 27 pontos. Agora vamos lá na parte do meio orc, na parte das raças, deixa eu minimizar aqui. Porque o meio orc ele vai me dar mais alguns pontos de atributo. Cadê? Aqui, ó.
É o meio orc. O meio orc, ele vai me dar aqui, deixa eu ver, a minha força vai aumentar em 2 e a minha constituição vai aumentar em 1, beleza? Então já é mais 2 pontos de atributo que eu tenho aqui para somar, beleza? Vamos lá. Essa aqui é a tabela dos atributos que eu tenho, lembrando que eu tenho mais 2 em força e mais 1 em constituição. Então vamos lá. O primeiro é força que eu vou colocar. Eu disse que eu ia colocar o 15 em força, mas pelo fato de eu ter mais 2 de força, eu vou colocar esse 14. Por quê? Porque se eu colocar um 15 em força, com mais 2 eu vou ficar com 17. O meu modificador ele vai ser 3, certo? Se eu colocar um 16, também vai ser 3. Então eu vou colocar o 14, somar aqueles mais 2 do meio orc, eu vou ter 3 de modificador de qualquer jeito. E aquele 15 eu vou colocar em constituição, porque aí com mais 1 que eu ganho da raça meio orc, eu vou ficar com 16 também. Então eu vou ter 3 de força e 3 de constituição. Beleza? Aqui eu já excluo aqui, ó, esse 15 e esse 14. A inteligência você raramente vai usar como um bárbaro. Então eu vou colocar aqui a inteligência 8. No caso, o meu atributo vai ser menos 1, o meu modificador. Bárbaro não usa muito da inteligência, tá, gente? Então, não esquentem com isso. A destreza, eu vou colocar... A sabedoria, na verdade. Ou posso colocar logo em destreza? Vou colocar 10. Não, na verdade eu vou colocar... Opa! Botei no lugar errado. Eu vou colocar a destreza em 12. Vai ficar 1 no atributo. No modificador. Esse 10 eu vou colocar em carisma, vai ficar 0. E esse 13 eu vou colocar em sabedoria, beleza? Vai ficar 1 meu modificador. Esses aqui vão ser os nossos atributos, certo? Agora, por que eu fiz essa distribuição? Para quem está começando a jogar agora não vai entender muito, mas eu já sei o que cada atributo vai interferir na minha jogatina. Por exemplo, a força, ela é autoexplicativa, né? A força é o quão forte fisicamente o seu personagem é. O quão forte ele vai, o quão fácil ele vai conseguir levantar um tronco de madeira, arrombar uma porta, fazer um teste para saltar uma grande altura, entenderam? Basicamente é isso. Destreza conta mais como um equilíbrio, habilidade com armas de arremesso, constituição é mais o seu vigor, a sua vida. A inteligência é mais o seu conhecimento que você estudou, sua memória. Sabedoria é mais a sua esperteza, né? Vamos dizer assim. É mais a sua intuição, a sua percepção das coisas. E o carisma, ele é o seu personagem, o quão bom ele é em convencer alguém, né? Não só convencer, mas o quanto ele é bom em inspirar, o quanto ele é bom com ações sociais, vamos dizer assim. Eu costumo utilizar um exemplo que eu vi há muito tempo atrás numa imagem, que é utilizando o tomate para representar os atributos. Como assim o tomate? Por exemplo, a força é o fato de você conseguir esmagar um tomate com a mão. A destreza é você conseguir arremessar o tomate em alguém. A constituição é você conseguir comer um tomate podre e não passar mal. Inteligência é você saber que o tomate é uma fruta. A sabedoria é você saber que não pode colocar um tomate numa salada de frutas. E o carisma é você conseguir vender uma salada de frutas com tomate para alguém. Eu geralmente uso esses exemplos aqui, mas lembrando que no capítulo 7 do livro do jogador vai estar explicando melhor cada atributo, correto? Lembrando que utilizamos no vídeo lá de montar ficha como funcionam os modificadores, né? E eu vou estar explicando aqui de novo os modificadores, só que dessa vez eu vou estar usando aqui, ó, o livro para vocês entenderem melhor, porque no livro tá a tabela lá embaixo. É assim que eu achar aqui de novo. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. Cadê? Era o capítulo 7. Esse aqui é o capítulo 4. Então desce, 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 desce. Vamos lá. Chegamos aqui no capítulo 7. Não, esse aqui é o 6. Estamos perto. Aqui. Lembrando do que eu falei,
Eu vou usar aqui o bloquinho de notas de novo. Ó. Você percebe que aqui, ó, esse é o valor do atributo e esse aqui é o modificador. Se você tem um 1 no seu valor de atributo, que eu acho bem difícil de acontecer, você tem um modificador de menos 5. Se você tem um máximo aqui, que é o 30, você tem um modificador mais 10. Certo? Como é que funciona esses modificadores e esses valores? Basicamente, a partir do 10, a cada 2 pontos, você ganha 1 no seu modificador. O modificador é o que vamos utilizar na maioria das vezes, beleza? Para realizar um ataque, para fazer um teste. E o mesmo se aplica a partir de 10, a cada menos 2, você subtrai em menos 1 o seu modificador. Mas no que isso interfere? É muito simples. Os seus atributos, basicamente, é o que compõem o seu personagem. Se o seu personagem tem uma força elevada, obviamente seu personagem ele é mais musculoso, ele é mais forte. Assim como se o seu personagem tem uma constituição elevada, ele é mais robusto, ele é maior, ele consegue resistir mais ao frio, ao calor. Assim como se o seu personagem tem uma inteligência bem negativada, ele é um idiota. Não tem outra palavra. Ele vai ser todo... o quê? Não, eu não conheço isso, nunca vi, não sei. O que é isso? É uma porta? Basicamente é isso. Se o seu personagem tem um carisma muito alto, ele é aquele personagem que tem uma boa lábia, tem uma boa aparência, se veste bem. Ele é aquele personagem que consegue ganhar o coração do povo, assim como inspirar os seus aliados ou até mesmo zombar de seus inimigos, tá? Um carisma muito elevado significa que você consegue também irritar muito fácil os seus oponentes com xingamentos, com palavras, vamos dizer assim. É o quão bom você consegue ser com a diplomacia. A sabedoria muito alta também significa que o seu personagem ele é bem esperto, ele sabe quando vai ter alguém querendo lhe passar a perna, ele sabe, tipo, esse produto aqui é muito barato, só pode ser falso então, entendeu? Ele vai entender quando alguém estiver te enganando, ele vai conseguir saber também coisas, por exemplo, esse caminho aqui ele é perigoso demais, vamos seguir por outro canto. Ou ali na frente pode ter uma emboscada, entendeu? Seu personagem ele é esperto, com uma sabedoria elevada. E a destreza, como eu já tinha mencionado, é o seu personagem ser ágil, habilidoso, conseguir se equilibrar, conseguir usar arco e flecha com precisão e essas coisas aí. Se o seu personagem, por exemplo, tem uma força negativa, ele é muito esguio, muito magro, muito fino, então ele não conseguiria nem ao mesmo levantar um escudo sem precisar de ajuda. Se o seu personagem ele tem uma constituição negativa, ele é mais propenso a doenças, mais propenso a ficar exausto. Então, essas coisas elas vão interferindo no seu personagem, então é sempre bom saber mediar. Aqui eu coloquei força e constituição, porque o bárbaro ele precisa ter bastante força, ele é a única raça, ele é a única classe, na verdade, que começa com um D12 no dado de vida e pode começar com um machado que causa um D12 de dano, então ele é uma das classes que mais dá dano inicialmente. Então ter bastante força no início ajuda, e a constituição é porque o bárbaro ele não usa armadura. Então, por ele não usar armadura, ele acaba ficando um pouco vulnerável aí, dependendo só mais da vida dele mesmo. Então, ter uma constituição alta ajuda ele a sobreviver. Fora que ele tem a habilidade de defesa sem armadura, né? Que ele soma aqui o valor de constituição dele e a destreza a sua classe de armadura. Por exemplo, eu falei que a classe de armadura base é 10. Como o bárbaro não usa a armadura, ele vai somar o bônus de destreza dele mais o bônus de constituição. Então aqui a armadura dele seria 14. E isso é a armadura padrão no caso. É a classe de armadura na verdade. Ele não usa armadura, não usa nenhum tipo. Isso aqui é o quanto ele consegue se esquivar e se defender de golpes, certo? E a constituição dele sobe na vida também. Por exemplo, o bárbaro ele começa com um D12, o dado de vida dele, mais o modificador de constituição. Então no nível 1 ele é o que teria mais vida, sendo um total de 15 pontos de vida. Beleza? Então bárbaro ele é bom assim para início, por ele conseguir dar muito dano e ter bastante vida. Mas não quero falar muito sobre a classe, é mais sobre os atributos mesmo. Sacaram? Bem, é assim que vai funcionar os atributos, beleza? Cada atributo também ele é somado às perícias, aos testes de resistência e ao dano com arma. Por exemplo, o bárbaro ele tem
salvaguarda em força e constituição, certo? Força e constituição. E aí todos esses bônus vão ser somados ao bônus de proficiência dele, que no caso é 2. Então ele teria aqui 5 em força e 5 em constituição. O que são esses testes? Vamos fazer de conta que você comeu o tomate podre, certo? E eu vou falar, você comeu um tomate podre, então faça um teste de constituição aí para saber se você vai passar mal ou não. Você vai rolar o D20 e somar esse bônus aqui, que é um bônus alto, inclusive, para poder resistir aí a uma doença, uma infecção. Ou você precisa empurrar uma pedra que está impedindo a passagem de vocês. Você vai fazer um teste aqui de força. Vai somar o seu bônus de força mais seu bônus de proficiência. E você vai fazer o mesmo para cada coisa que você for proficiente. Se, por exemplo, você não tiver proficiência em natureza, aqui vai ser -1 a sua proficiência, ou a sua perícia. No caso aqui em sabedoria, a sua intuição, se você for proficiente, você bota o pontinho aqui e a sua intuição vai ser 3 no total. Agora, atletismo, que é o que com certeza a Bárbaro vai ter, o seu bônus é mais 5. Vê que os atributos eles mudam de acordo com se você é proficiente ou não e o seu modificador de atributo? Pois é. Os bônus também vão se aplicar, os bônus de modificador vão se aplicar a ataques com armas. Por exemplo, o Bárbaro, ele pode começar aqui com um machado grande. O machado grande, se você for olhar na página dos equipamentos, você vai ver que ele é uma das armas que mais causam dano. Cadê o machado grande? O machado grande, ele causa 1d12 de dano cortante. Ele é pesado e ele é de 2 mãos. Você precisa empunhá-lo com as 2 mãos para poder usar o machado grande. O machado grande, ele causa 1d12, certo? Vou colocar aqui machado grande. Vou colocar só machado, que não vai caber tudo. O bônus do machado vai ser 5, e eu vou já explicar o porquê. E o dano é 1d12 mais 3. Eu vou explicar o porquê também. Vamos lá. O seu bônus é o bônus de ataque. O seu ataque é quando você faz o ato de atacar, certo? Você vai rolar um D20 e vai somar esse bônus ao resultado. Se a classe de armadura do seu oponente for, por exemplo, 13 ou 12, vamos dizer assim que é 13 a classe de armadura do seu oponente, e você rola um D20 e cai um 10. Você não passou, porque 10 não é maior que 13. Mas aí você soma o seu bônus de ataque, que é o 5, certo? Porque você é proficiente em machado, então você ganha mais 2, somado ao seu bônus de força, que é 3. Então 3 mais 2 é 5, seu bônus é 5. Se você tirou 10 no dado, 15 no total, você consegue passar a classe de armadura e você acerta. Se você acertou, o dano que você vai causar é de 1d12 mais 3. Por que o mais 3? O mais 3 ele é da sua força. Então você aplica a sua força ao seu dano. Você não aplica proficiência ao dano. Você só aplica proficiência no ataque. Beleza? Existem armas que têm um padrão, uma propriedade de acuidade, por exemplo. O que é acuidade? Acuidade mais aqui em cima vai falar o que é. Mas basicamente você pode usar aqui, realizar um ataque com armas de propriedade. Você pode escolher entre modificador de força ou de destreza para jogadas de ataque e dano. Como assim? A adaga ela tem um padrão de acuidade, por quê? Quando eu realizo um ataque com ela, o meu bônus eu posso somar o meu dado de destreza ou de força. Obviamente que eu vou escolher força porque é maior, não é? Então meu bônus vai ser 3 mais o meu bônus de proficiência se eu for proficiente com a adaga. Assim como no dano. O dano, esse bônus aqui de dano, eu posso usar o meu modificador de força ou de destreza. Obviamente que se eu for proficiente eu não aplico o bônus de proficiência no dano e eu vou usar o atributo mais alto. E outra coisa que especifica aqui também é que se você escolher a destreza na jogada de ataque, no dano também vai ser a destreza. Você não pode simplesmente escolher destreza para jogada de ataque e força para somar o bônus. Sacaram? É assim que funciona. Outras classes também, que não sejam bárbaros, vão utilizar outros atributos para somar os seus bônus, como por exemplo o mago. O mago ele não usa força, ele usa inteligência no bônus de ataque dele com suas magias. O feiticeiro, por exemplo, e bruxo usam
carisma nas suas jogadas de ataque com suas magias também, sacaram? Raramente as magias vão usar o bônus de modificador no dano. Geralmente é um dano padrão ali que é só o dado, entendeu? Porque se for somar o dano também, aí complica. Geralmente é somado só o bônus da arma, se ela for mais 1, mais 2 ou mais 3, beleza? Acho que é isso que eu tenho para explicar agora, né? Lembrando que o valor de destreza vai somar na sua iniciativa. Então, quanto maior a sua iniciativa, maior a sua destreza. O deslocamento ele não muda em nada, ele não interfere em nada, tá? Varia aí da sua classe ou raça. E, bem, eu acho que sobre os atributos é isso que eu tenho para explicar por hora. Então, é isso, tamo junto.